Prosseguindo com nossa matéria eletricidade, vamos apresentar alguns dos principais componentes eletrônicos. O cobre, o ouro, a prata, o bronze, os metais em geral, são bons condutores de eletricidade. Já a borracha, a madeira, o vidro, o plástico são materiais isolantes, chamados dielétricos. Não permitem o movimento de cargas em seus corpos. Fios de cobre ou alumínio normalmente são usados como condutores de eletricidade. Vemos na figura um pedaço de cano e a representação de um fio condutor. Na nossa analogia, a eletricidade move-se em um fio, assim como a água move-se em um cano. A rugosidade das paredes internas, o diâmetro e o comprimento de um cano determinam sua resistência à passagem da água. Da mesma forma, o material, a espessura e o comprimento de um fio determinam sua resistência à passagem da corrente elétrica. Vemos também na figura duas formas de representar o componente resistor. O resistor é um componente eletrônico construído de forma a apresentar uma resistência muito superior aos fios condutores. Em termos práticos, os condutores em um circuito eletrônico apresentam resistência desprezível. Os resistores são fabricados com diversos valores que vão desde frações a milhões de unidades de resistência. Outro componente muito importante é o capacitor. Basicamente, um capacitor é constituído de duas superfícies condutoras separadas por uma fina camada isolante. A capacidade ou a capacitância desse componente é tanto maior quanto maior a área das superfícies condutoras e quanto mais fina a camada que as separa. Também, quanto maior a rigidez dielétrica do isolante. Capacitores podem ser construídos com longas tiras de finíssimos filmes de poliéster metalizado. Essas tiras são enroladas de forma a ocupar pouco espaço. Existem também os capacitores cerâmicos, capacitores a óleo, capacitores variáveis, muito usados para sintonizar estações de rádio antigas. Nesses capacitores, o dielétrico é o próprio ar. Capacitores eletrolíticos têm grande capacitância e só podem ser usados polarizados. Na nossa analogia, o capacitor, que é um dispositivo de controle de tempo, pode ser comparado a um depósito de água. Com ele podemos, por exemplo, transformar um fluxo pulsante em um fluxo contínuo. Na figura vemos a representação simbólica do capacitor comum e do capacitor eletrolítico. Diodos são componentes importantes que têm a propriedade de permitir a passagem da corrente elétrica em apenas um sentido. Na nossa analogia, uma válvula de esfera que impede a passagem do fluxo quando a pressão da água e mais a pressão da mola vedam a abertura, e que permite a passagem, no sentido oposto, quando a pressão da água empurra a esfera contra a mola. A maioria dos aparelhos eletrônicos funcionam com corrente contínua, mas a tomada de casa fornece apenas corrente alternada. Há então que se converter a corrente alternada para a corrente contínua. Isso é feito com um circuito retificador. Nesta animação, o fluxo de água é alternado, ora no sentido oposto. A válvula de esfera permite a passagem apenas em um sentido, porém o fluxo é descontínuo. Um depósito então é colocado na saída da válvula. Perceba que a saída do depósito, o fluxo da água é contínuo.